Minha esposa confessou que o filho não era meu, em japonês, sem saber que eu iria entender. Eu e Aiki estávamos casados há 3 anos quando ela finalmente engravidou. Ficamos tão empolgados que ela resolveu quebrar 10 anos de silêncio com a mãe. Konnichiwa! Exclamou a mãe dela. Oi, respondi. A verdade é que eu falava japonês fluentemente, mas sempre tive vergonha do meu passado de viciado em anime e mangá, então fingia não entender. O pai americano dela, Robert, já estava montando o berço. Fui ajudar, e foi aí que eu vi. Da cozinha, Aiki e a mãe conversavam em japonês acelerado. Matno? Perguntou a mãe. O que vai fazer quando ele descobrir que o bebê é do Matt, asterisco? Minha mão travou no meio do movimento com a chave de fenda. Aiki riu. Em japonês, kare wa baka da cara. Ele nem desconfia, é um idiota. Tá tudo bem aí? Perguntou Robert, notando que eu tinha parado. É que, tô emocionado, deixei a voz falhar de propósito, pensando em ser pai, sabe? Projetei bem a voz em direção à cozinha. Sonhei com isso a vida inteira. Da cozinha, elas caíram na risada em japonês. Kavaizou, pobre coitado. Yumi Miteru, ele tá sonhando. Sorri de canto. Eu já tinha visto dezenas de histórias de traição no TikTok, e sabia que a única forma de vencer era deixar a vagabunda cavar a própria cova. Quanto mais eu parecesse emocionado, mais munição elas me dariam para destruí-las. Nos dias seguintes, interpretei meu papel perfeitamente. Deixei sem querer o notebook aberto em sites de nomes de bebês. Fiz questão de ser visto lendo livros sobre paternidade. No fim de semana, estávamos assistindo anime no sofá, e um personagem fez um trocadilho irresistível em japonês. Não me contive, ri alto. A legenda apareceu na tela. Aiki virou o rosto bruscamente para mim. Por que você riu? O tom dela era cortante. Mantive os olhos na tela. Ah, achei engraçado o jeito que ele caiu, a parte física. Sorry vain, murmurou a mãe dela. Isso foi estranho. É, concordou Aiki em voz baixa. Alguns dias depois, no jantar, resolvi girar mais a faca. Robert cortava o assado enquanto as duas arrumavam a mesa. Sabe, falei casualmente, pegando as batatas, tô pensando em baixar o Duolingo para aprender japonês. Seria legal entender o que você e sua mãe conversam. O garfo de Aiki caiu no prato com um tinido. Não. Ela pigarreou e forçou um sorriso. Quer dizer, é muito difícil. Você nunca vai aprender. Para que perder tempo? O verdadeiro jogo começou quando recebi minha promoção. Amor. Entrei em casa empolgado, sabendo que a mãe dela estava ali. Meu chefe me chamou hoje, disse que, com o bebê chegando, fiz uma pausa dramática, vou ganhar um bônus de $15.000. Aiki me abraçou. Que maravilhoso, amor. Mas, quando fui olhar o jantar, ouvi o japonês outra vez. Jugo Sentoru? Moto Ikidazeru Deru. 15 mil? Podemos tirar mais dele. Naquela noite, fui além. Estive pensando, talvez eu devesse pegar um segundo emprego. Quero que nosso bebê tenha tudo. Os olhos dela brilharam. Sério? Posso fazer Uber depois do expediente, ou vender minha coleção de games. O que for preciso. Naquela tarde mesmo, ela pediu demissão, depois de mandar um e-mail queimando todas as pontes, chamando o chefe de machista, os colegas de incompetentes e a empresa de um inferno tóxico. Mostrou o e-mail com orgulho, como se tivesse feito algo heróico. Tem certeza de que isso foi sensato? Perguntei com cuidado. Quem liga? Eu tenho você. Mas o que ela não sabia é que eu já tinha encontrado tal Matt. Meu detetive particular o rastreou, e ele ficou bem interessado em saber sobre o bebê pelo qual pagou $5.000 para se livrar. A reunião de família seria a obra-prima. Sugeri que a família da Ikei fizesse uma comemoração pela gravidez, eu sabia que, com um pouco de álcool, as línguas se soltariam. Conta pra ele sobre o Mateus, a mãe dela insistiu em japonês depois da 3ª taça de vinho. Eles vão achar engraçado. Fingi estar ocupado com a comida, o celular gravando discretamente do bolso, enquanto Ikei ria com as primas sobre como estava me enganando. Alguns riram, outros ficaram chocados. A tia tentou fazê-la parar, mas Ikei estava embalada. Mata Ninita, mata Onaji, Kotozuru. Se eu engravidar de novo, faço tudo igual. Foi aí que fiz meu movimento. Entrei com a bandeja de aperitivos, sorrindo como se nada estivesse acontecendo. Sobre o que estão rindo? Queria entender o idioma para poder rir junto. O silêncio culpado foi ensurdecedor. Conversa de mulher, Ikei respondeu, com a fala arrastada. Mesmo sabendo que tínhamos combinado que ela não beberia durante a gravidez, perguntei com inocência. Adoro conversa de bebê. Mesmo sem entender as palavras, dá pra sentir a alegria. Naquela noite, marquei uma viagem de trabalho para a semana seguinte, e fiz questão de que ela soubesse que eu ficaria fora por 3 dias. O que ela não sabia era que eu continuaria na cidade, reunido com meu advogado e o detetive particular. Nem que o sistema de segurança que eu havia instalado como surpresa gravava áudio em todos os cômodos. Quando a beijei antes de sair, ela já estava ao telefone com a mãe, planejando a visita do Jason, o novo namorado que ela tinha arrumado. Na manhã seguinte, estacionei em frente a uma cafeteria, conectei o celular ao notebook e comecei a transferir os áudios para 3 contas diferentes na nuvem. Minhas mãos tremiam enquanto ouvia, de novo, a voz da Ikei dizendo que faria tudo de novo se engravidasse uma segunda vez. Precisei pausar a gravação para respirar, controlando a raiva que apertava o peito. Aqueles áudios não eram só provas do que ela tinha feito. Eram a confirmação de quem ela realmente era, alguém que me via como um recurso a ser explorado, não como uma pessoa a ser respeitada. Renomeei cada arquivo com datas e horários exatos, criando um sistema para localizar conversas específicas se fosse necessário depois. A gravação da festa da família era mais longa, mais de 2 horas de conversas em japonês, incluindo pelo menos 15 minutos falando diretamente sobre o Mateus e o bebê.
Anotei as frases principais em outro documento, traduzindo o trecho-chave e marcando os minutos exatos em que Kay ou a mãe diziam algo mais comprometedor. Quando terminei de organizar tudo, já era quase meio-dia e meu café estava completamente frio. Peguei o número da Maria Whittaker, minha advogada, e liguei para o escritório, o estômago apertado de nervosismo por ter que expor tudo aquilo para alguém. Ela atendeu no segundo toque, com uma voz firme que, de imediato, me acalmou. Contei que tinha gravações da festa e novas informações sobre o tal Jason, e ela apenas respondeu: "Traga tudo o que você tiver e venha às 3. O tom dela era direto, profissional, como se fosse apenas mais um caso, e não a ruína da minha vida. De alguma forma, essa frieza me ajudou a respirar melhor. Passei as 2 horas seguintes na cafeteria revisando as anotações, me preparando para explicar o contexto de cada áudio sem deixar a emoção transbordar. Eu precisava ser claro, mostrar o padrão de mentiras, não despejar minha raiva na mesa dela. O escritório da Maria ficava numa galeria comercial, entre uma lavanderia e um escritório de contabilidade, um lugar simples, quase irônico, considerando que ali eu ia registrar a prova da traição. Por dentro, as paredes tinham certificados emoldurados e algumas fotos genéricas de paisagens. Maria estava sentada atrás de uma mesa coberta de pastas e um notebook manchado de marcas de café. Devia ter uns 50 anos, cabelo grisalho curto, óculos pendurados numa corrente no pescoço. Fez um gesto para que eu sentasse enquanto puxava um bloco de anotações. Eu toquei para ela trechos selecionados das conversas em japonês, pausando após cada um para fornecer minha tradução e explicar quem estava falando. Ela anotava com uma caligrafia rápida e eficiente, às vezes pedindo para eu repetir uma parte ou esclarecer uma frase. Quando cheguei à parte em que a tia da Kay tentou fazê-la parar na festa, Maria olhou para mim e perguntou se algum outro membro da família parecia desconfortável com o que estava sendo dito. Eu contei sobre os primos que não conseguiam me olhar nos olhos depois, e ela fez uma anotação com uma estrela ao lado. Maria apoiou a caneta e explicou que, embora as gravações talvez não fossem admissíveis em tribunal dependendo das leis do estado, eram incrivelmente valiosas para construir um panorama completo e identificar testemunhas potenciais. Ela disse: "Juízes frequentemente olham para gravações secretas com desconfiança, especialmente em casos de divórcio, e precisamos ser estratégicos sobre o que apresentamos e quando." Senti a frustração subir pela garganta, porque eu havia me esforçado tanto para reunir essas provas, mas ela ergueu a mão e disse que isso não tornava as gravações inúteis. Elas nos mostravam quem sabia o que e quando, o que significava que poderíamos construir um caso legal por meio de mensagens, registros financeiros e depoimentos de testemunhas, em vez de depender apenas da vigilância. Ela sugeriu que priorizássemos esses canais de prova legal, usando as gravações como um mapa do que procurar, e não como a própria prova. Entendi a sabedoria prática da abordagem dela, mesmo que parte de mim quisesse apenas tocar as gravações no tribunal e observar o rosto da Ike enquanto todos ouviam a verdade. Naquela noite, mantive meu ato distante, mas presente, com a Ike, respondendo às suas perguntas sobre meu dia com respostas vagas sobre projetos e prazos de trabalho. Ela navegava por sites de móveis para bebê no tablet, pedindo minha opinião sobre berços que, para mim, eram basicamente iguais. E eu dava respostas educadas, mas neutras. Cada palavra que ela dizia parecia acontecer em uma realidade diferente da que eu realmente vivia, como se eu estivesse assistindo a uma peça cujo final eu conhecia, mas os outros atores não. Ela me mostrou uma comoda para trocar fraldas que gostava, e eu apenas acenei, pensando que jamais usaria nenhum desses móveis de verdade. O desencontro entre o que ela acreditava que estava acontecendo e o que realmente acontecia me dava dor de cabeça, mas mantive o rosto neutro e a voz firme. Quando ela perguntou se eu estava bem, disse que estava apenas cansado do longo dia, e ela aceitou sem questionar. Agendei uma consulta com Wallace Greco para a manhã seguinte, um advogado de direito de família recomendado por Maria, especializado em casos complexos de divórcio envolvendo disputas de paternidade. A triagem por telefone havia sido detalhada, com perguntas sobre o cronograma da gravidez da Kay desde que suspeitei do caso e sobre as provas que eu havia reunido até então. Ele explicou claramente sua estrutura de honorários e pediu que eu levasse cópias de extratos financeiros, certidão de casamento e qualquer documentação relacionada à gravidez. Passei a noite organizando documentos em pastas etiquetadas, criando uma linha do tempo que começava com a mãe da Ike voltando para sua vida e terminava com a visita planejada de Jason durante minha falsa viagem de trabalho. O ato clínico de organizar papéis e datas me ajudou a sentir que estava tomando uma ação concreta, em vez de apenas me afogar na emoção. O escritório de Wallace ficava em um arranha-céu no centro, com um saguão que cheirava a limpador de carpetes e música de elevador tocando suavemente em alto-falantes. O profissionalismo calmo dele imediatamente me deixou mais à vontade, apesar das circunstâncias. O jeito firme com que apertou minha mão e me ofereceu um café antes de começarmos a tratar dos assuntos sérios. Ele analisou minha documentação de forma metódica, fazendo perguntas de esclarecimento e anotando tudo em seu bloco jurídico. Quando chegamos às gravações, explicou que os processos de contestação de paternidade eram mais eficazes quando apresentados logo após o nascimento, antes que eu assinasse qualquer certidão de nascimento ou reconhecimento de paternidade. Alertou-me de que as gravações das conversas em japonês provavelmente seriam consideradas inadmissíveis e poderiam até jogar contra mim se o juiz interpretasse aquilo como vigilância vingativa. Senti meu maxilar endurecer, mas ele me olhou nos olhos e disse que entendia minha frustração. Só precisava que eu entendesse a realidade jurídica com a qual estávamos lidando. Wallace traçou uma sequência de ações que começava com a separação legal, seguida da contestação de paternidade assim que o bebê nascesse e os resultados de DNA estivessem disponíveis. Explicou que existiam testes de paternidade pré-natais, mas que os tribunais preferiam os realizados após o nascimento em processos legais, e que qualquer teste feito antes serviria apenas para meu conhecimento pessoal. Perguntei sobre como proteger minhas finanças até lá, e ele me aconselhou a abrir uma conta bancária separada e registrar todas as despesas do casal. Disse que, como cônjuge, antes de qualquer pedido de separação, eu tinha o direito legal de transferir metade das nossas economias conjuntas para minha própria conta, e que deveria fazer isso imediatamente, antes que a Ike drenasse o dinheiro ao perceber que eu sabia da verdade. Também recomendou que eu começasse a registrar cada gasto dela, criando um histórico que mostrasse seus padrões de consumo e sua dependência financeira.
Naquela tarde mesmo, abri uma nova conta em outra agência do nosso banco, onde ninguém me reconheceria nem comentaria com a Aiki. Transferi exatamente metade das nossas economias, pouco mais de $11.000, e senti uma satisfação sombria por dar esse passo concreto. Também comecei uma planilha no notebook, registrando cada item de bebê, cada compra que a Aiki fazia, cada recibo de supermercado, cada conta de luz e água. A frieza desse controle financeiro me fazia sentir que eu estava montando um caso, e não apenas me afogando em traição. Cada número digitado era mais uma prova, mais um fato que sustentaria minha posição quando tudo viesse à tona. Criei fórmulas para calcular os gastos mensais dela e comparar com o que ela contribuía quando ainda trabalhava, formando um retrato claro da dependência financeira em que se encontrava. Naquela noite, eu estava na cozinha preparando o jantar quando ouvi a Aiki ao telefone na sala, falando japonês rápido com a mãe. Aproximei-me da porta, fingindo procurar algo na despensa, e a ouvi dizendo algo sobre transferir dinheiro para a conta da mãe por precaução. Meu estômago revirou. Ela já estava pensando em esconder bens, o que significava que alguma parte dela desconfiava que eu sabia de algo, ou pelo menos sentia que algo não estava certo entre nós. Fiz uma nota mental para contar ao Wallace sobre essa conversa na próxima reunião e verificar diariamente a movimentação da conta em busca de transferências estranhas. O fato de ela já estar traçando medidas defensivas significava que eu precisava estar um passo à frente, continuar reunindo provas, construindo meu caso, antes que ela tivesse chance de encobrir rastros ou preparar a própria estratégia. Esperei até depois da meia-noite, quando ela já dormia, e abri o notebook no escritório. Acessei o painel administrativo do roteador com a senha que eu mesmo havia configurado quando nos mudamos, uma senha que ela nunca soube que existia. Os registros de conexão carregaram devagar, mostrando semanas de atividade em colunas organizadas com endereços de IP e horários. Rolei a lista procurando padrões, e lá estava. Havia chamadas de vídeo acontecendo entre 23 horas e meia-noite, sempre depois que eu ia dormir. O endereço de destino era o mesmo todas as vezes, um local desconhecido, e as sessões duravam de 30 a 45 minutos. Tirei capturas de tela de cada registro e salvei tudo em uma pasta oculta no desktop. Depois, enviei os arquivos por e-mail para Maria, com uma breve mensagem pedindo que rastreasse o IP e confirmasse se pertencia a Jason. Minhas mãos tremiam levemente quando apertei enviar. Esperei até depois da meia-noite, quando ela já estava dormindo, antes de abrir meu notebook no escritório de casa. Acessei o painel administrativo do roteador usando a senha que eu mesmo havia configurado quando nos mudamos, uma senha que ela nunca soube que existia. Os registros de conexão carregaram lentamente, exibindo semanas de atividade organizadas em colunas com endereços IP e horários. Rolei a tela procurando padrões, e lá estava. Há 3 semanas, começaram a aparecer chamadas de vídeo entre 23 horas e meia-noite, sempre depois que eu já estava na cama. O endereço IP de destino era o mesmo todas as vezes, um local desconhecido, e as sessões duravam entre 30 e 45 minutos. Fiz capturas de tela de cada registro, salvei tudo em uma pasta oculta no desktop e enviei os arquivos por e-mail para Maria, com uma breve mensagem pedindo que rastreasse o IP e confirmasse se pertencia a Jason. Minhas mãos tremiam levemente quando apertei enviar. Mais uma peça de evidência garantida. A resposta de Maria chegou na tarde seguinte, enquanto eu estava no trabalho. O endereço IP pertencia a um conjunto de apartamentos no lado oeste da cidade, e ela já havia consultado o diretório de moradores. Jason Martinez, 28 anos, apartamento 3B. Ela também fez uma verificação de antecedentes, trabalhava em vendas em uma empresa de tecnologia no centro, sem ficha criminal, solteiro, de acordo com as redes sociais, onde postava selfies na academia e fotos do cachorro. Fiquei sentado dentro do carro, no intervalo do almoço, lendo o e-mail de Maria e tentando processar o triângulo absurdo em que eu tinha me enfiado. A Aiki estava grávida do filho de Matt, casada comigo, e já se aproximando do próximo, Jason. A ironia da situação quase seria cômica, se não estivesse destruindo minha vida em tempo real. Encaminhei as descobertas de Maria para meu e-mail pessoal de backup e adicionei os dados de Jason à planilha que eu vinha mantendo. Naquela noite, procurei em diretórios online terapeutas especializados em trauma de traição e preparação para divórcio. Encontrei o perfil de Devora Gay em um site de aconselhamento. As credenciais dela vinham listadas junto de uma foto, uma mulher na casa dos 50 anos, de olhos gentis e cabelos grisalhos. O formulário de inscrição era detalhado, perguntava sobre meu estado emocional, se eu tinha pensamentos de machucar a mim mesmo ou a outros, sobre meu sistema de apoio, meus objetivos com a terapia. Preenchi tudo com sinceridade, ali mesmo no estacionamento de um supermercado, digitando no celular que eu estava com raiva e machucado, mas não perigoso, apenas desesperado por um espaço onde pudesse processar tudo isso sem desmoronar ou fazer alguma estupidez. Enviei o formulário e recebi uma resposta automática dizendo que alguém entraria em contato em até 24 horas para agendar uma consulta. O escritório de Devora me ligou na manhã seguinte, e marcamos minha primeira sessão para a tarde de quinta-feira. Quando o dia chegou, saí mais cedo do trabalho e dirigi até um pequeno prédio comercial perto do hospital. A sala de espera tinha poltronas confortáveis e revistas que ninguém lia. Aquele tipo de espaço profissional genérico que podia ser de um dentista, um contador ou uma terapeuta. Devora me recebeu na porta, apertou minha mão e me conduziu até o consultório, onde 2 poltronas se encaravam com uma pequena mesa entre elas. Sentei-me e comecei a falar. A história toda saiu de uma vez, num desabafo contínuo. Ela ouviu tudo sem interromper, anotando de vez em quando, o rosto neutro, mas atento. Quando terminei, perguntou o que eu esperava alcançar com toda essa coleta de provas. Respondi que queria expor a Aiki diante de toda a família dela, fazer com que todos soubessem o que ela havia feito. Devora assentiu lentamente e perguntou se isso serviria à minha cura ou apenas à minha raiva. A pergunta me atingiu mais forte do que eu esperava, ficando presa no peito como um peso pelo resto da sessão, e continuou comigo no caminho de volta para casa. Eu não tinha uma boa resposta. Na semana seguinte, comecei a tirar coisas da casa discretamente, durante meus intervalos de almoço. Aluguei um box de armazenamento do outro lado da cidade, um desses espaços climatizados, com porta de rolo e luzes fluorescentes. Levei primeiros álbuns de fotos dos meus pais, aqueles volumes de couro que minha mãe guardava há décadas.
Depois, as cartas que meu pai havia escrito para ela quando ainda namoravam, guardadas numa caixa de sapatos no nosso armário. Peguei também alguns móveis que tinham pertencido aos meus avós, peças pequenas, que cabiam no porta-malas do carro. Cada viagem parecia desmontar a vida que eu achava estar construindo, como se eu estivesse embalando pedaços da minha história antes que se tornassem dano colateral na tempestade que se aproximava. Fotografei tudo enquanto carregava para o box, criando um inventário digital, caso precisasse provar mais tarde o que era meu. Aiki percebeu a falta da foto do nosso casamento na quinta noite. Ela estava tirando o pó distante da sala quando parou e olhou o espaço vazio onde o retrato dos meus pais ficava havia 2 anos. Chamou por mim, perguntando onde a foto tinha ido, num tom casual, mas curioso. Entrei vindo da cozinha e disse que tinha levado a moldura para consertar, o canto estava solto, e eu não queria que caísse e quebrasse o vidro. Ela aceitou a explicação imediatamente, acenando com a cabeça e continuando a limpar a prateleira seguinte. A facilidade com que ela acreditou na minha mentira espelhava exatamente o modo como vinha mentindo para mim há meses, e senti uma satisfação sombria por usar as próprias táticas dela contra ela. A foto, na verdade, estava no meu box de armazenamento, cuidadosamente embrulhada em plástico bolha e guardada numa caixa rotulada com o nome dos meus pais. Na sexta, Maria me ligou com notícias sobre Matt. Ela havia marcado um encontro com ele sob um pretexto vago, algo sobre um assunto jurídico que exigia sua colaboração, sem mencionar Aiki. Matt aceitou se encontrar em uma cafeteria no centro na manhã de sábado, e Maria me convidou para observar à distância. Assim, eu poderia ver suas reações em primeira mão, sem que ele soubesse que eu estava lá. Concordei imediatamente, perguntando o que deveria vestir para me misturar. Maria riu e disse que óculos escuros e um boné bastariam, só precisava ficar longe o bastante para que ele não me notasse. No sábado de manhã, cheguei à cafeteria 20 minutos antes e garanti uma mesa 3 fileiras atrás de onde Maria disse que se sentaria. Usei meu boné mais velho e óculos escuros, com um jornal aberto à minha frente, fingindo ler. Matt chegou pontualmente, um cara alto, por volta dos 30, de camisa polo e calça caque, parecia nervoso enquanto procurava Maria com os olhos. Ela acenou para ele da mesa perto da janela, e eu observei enquanto se cumprimentavam e sentavam. Mesmo à distância, eu conseguia ler claramente a linguagem corporal dele. No início, parecia confuso, recostado na cadeira, braços cruzados. Então Maria deve ter mencionado o nome de Aiki, porque toda a postura dele mudou. Ele se inclinou para frente, passou as mãos pelo cabelo várias vezes, os joelhos começaram a balançar sob a mesa, aquele tique nervoso clássico de quem está sob pressão. Continuou balançando a cabeça, falando rápido, e em certo momento cobriu o rosto com as mãos. Depois de uns 40 minutos, Maria se levantou e apertou novamente a mão de Matt. Ele saiu pela porta da frente, andando depressa, como se quisesse escapar dali o quanto antes. Esperei 5 minutos antes de me juntar a Maria na mesa, sentando exatamente onde Matt estivera. Ela me atualizou rapidamente, falando baixo. Matt havia confessado tudo, o caso, os $5.000 pagos, absolutamente tudo. Disse que Aiki contou que resolveria a situação, e ele presumiu que isso significava aborto ou passar o bebê como filho do marido. Parecia genuinamente surpreso ao descobrir que ela pretendia manter a gravidez, e que eu provavelmente estava descobrindo a verdade. Maria gravou toda a conversa com o consentimento de Matt e disse que as declarações dele poderiam ser provas valiosas, se precisássemos mais tarde. Ela me entregou um cartão de visita com um código escrito no verso, explicando que era a senha para acessar o arquivo de áudio em seu servidor seguro. Naquela noite, fiquei em pé no banheiro depois que Aiki foi dormir, encarando meu reflexo no espelho e tentando ensaiar o que eu diria quando finalmente a confrontasse. Imaginei o momento em que revelaria que falava japonês, vendo o rosto dela mudar ao perceber que eu havia entendido cada palavra debochada. Pensei em tocar as gravações, mostrar as provas, fazê-la encarar a própria traição. Mas nenhum dos roteiros que eu ensaiava parecia certo. Ou soavam teatrais demais, como se eu estivesse atuando em um filme, ou fracos demais, como se eu apenas estivesse choramingando por estar magoado. Não conseguia encontrar o tom certo, as palavras certas, algo que transmitisse tudo o que eu sentia sem me fazer perder o controle. Tentei várias abordagens, calma e racional, furiosa e acusatória, ferida e traída, nenhuma parecia autêntica. Depois de 1 hora, desisti e fui para a cama, deitando no escuro ao lado de Aiki, ainda ensaiando conversas impossíveis na cabeça. O Wallace ligou cedo na manhã seguinte, enquanto eu fazia café, e fui até a garagem para atender. Ele foi direto ao ponto, perguntou sobre meus planos para a viagem de trabalho e sobre o sistema de segurança que eu havia mencionado. Então disse algo que fez minha pressão disparar. Avisou-me para ter muito cuidado com as leis de gravação do nosso estado, porque em alguns lugares é necessário o consentimento das duas partes para registrar áudio. Se estivéssemos em um estado de consentimento mútuo, tudo o que eu havia gravado poderia ser ilegal, e eu poderia enfrentar acusações criminais, destruindo todo o meu caso e, talvez, me levando à prisão. Sentei-me na caixa de ferramentas, sentindo o estômago embrulhar. A ideia de que toda a minha coleta de provas poderia se voltar contra mim e me colocar em apuros legais nem sequer havia me passado pela cabeça. Wallace disse que verificaria as leis específicas do nosso estado e me daria retorno em algumas horas, mas que eu deveria suspender qualquer nova gravação até termos certeza. Passei o resto da manhã pesquisando na internet, lendo sites jurídicos e estatutos estaduais, tentando entender a diferença entre consentimento unilateral e bilateral. Minhas mãos tremiam enquanto eu rolava páginas e mais páginas de linguagem legal. Finalmente, perto do meio-dia, encontrei o que procurava. Nosso estado era de consentimento unilateral, o que significava que eu podia gravar legalmente qualquer conversa da qual fizesse parte, ou que acontecesse dentro da minha própria casa. O alívio foi tão intenso que precisei abaixar a cabeça entre os joelhos. O Wallace ligou 1 hora depois para confirmar minha pesquisa, mas acrescentou um alerta que tirou parte do peso dos ombros. Explicou que, embora as gravações fossem legais, juízes às vezes as viam com maus olhos se parecessem atos de assédio ou uma tentativa de armar uma emboscada ao cônjuge. Eu precisava ser inteligente com o que gravava e com a forma de apresentar isso em tribunal. O objetivo era documentar comportamentos reais, não forçar a Aiki a dizer ou fazer algo que não faria naturalmente.
Assegurei a Wallace que entendia, e que usaria as gravações apenas para registrar o que acontecesse naturalmente durante minha falsa viagem de trabalho. 2 dias depois, instalei o sistema de segurança enquanto Ike estava em uma consulta médica. Instalei pequenas câmeras na sala de estar, na cozinha e no corredor. Cada uma com capacidade de gravação de áudio, escondida em algo que parecia equipamento comum de segurança residencial. Todo o processo levou cerca de 90 minutos, e testei cada câmera 2 vezes para garantir que a qualidade do som fosse claro o suficiente para captar conversas. Quando ela chegou em casa, mostrei o novo sistema com o que eu esperava parecer um orgulho empolgado. Abri o aplicativo no meu celular e mostrei como poderíamos monitorar a casa remotamente, verificar as câmeras de qualquer lugar e receber alertas caso o sistema detectasse movimento. Expliquei que, com o bebê a caminho, eu queria garantir que nosso lar fosse o mais seguro possível, especialmente quando eu precisasse viajar a trabalho. Ela sorriu e me abraçou, dizendo que se sentia mais segura sabendo que tínhamos essa proteção. Ela não fazia ideia de que acabará de aprovar sua própria vigilância. Naquela noite, durante um jantar tranquilo, de repente coloquei a mão em seu abdômen e soltei um suspiro assustado. O rosto dela empalideceu, e ela se curvou levemente na cadeira. Meu garfo caiu no prato quando saltei de pé. Toda a raiva e os planos desapareceram num instante. Perguntei o que estava acontecendo, e ela disse que estava sentindo dores agudas, piores do que qualquer coisa que já sentirá antes. Minhas mãos já estavam pegando minhas chaves e a bolsa dela enquanto eu dizia que iríamos para o hospital naquele momento. A ajudei a chegar até o carro, um braço ao redor da cintura dela enquanto ela respirava fundo, como se estivesse tendo contrações. A viagem até o pronto-socorro levou 12 minutos, mas pareceu durar 1 hora. Minhas mãos apertavam o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos, enquanto Ike respirava em pequenos suspiros ao meu lado. No hospital, colocaram-me em uma cadeira de rodas e a levaram direto para ser examinada. Fiquei andando de um lado para o outro no corredor, com a mente acelerada entre a preocupação com sua segurança física e o emaranhado complicado da nossa situação. Depois de uns 30 minutos, o médico saiu e explicou que era dor do ligamento redondo, não trabalho de parto, uma condição comum e inofensiva em que os ligamentos que sustentam o útero se esticam e causam dores agudas. Eles queriam monitorá-la por mais 1 hora, apenas por precaução, mas o bebê estava bem e não havia perigo imediato. O alívio e a confusão me atingiram ao mesmo tempo, me deixando exausto. Na sala de espera do hospital, sentei em uma cadeira de plástico desconfortável e observei que cochilar na cadeira ao meu lado, a mão apoiada sobre a barriga como se protegesse o bebê. Mesmo dormindo, algo mudou dentro de mim, uma mistura confusa de ternura e traição que apertou minha garganta. Ainda era uma pessoa com quem eu havia dividido 3 anos da minha vida, alguém que eu amara e com quem fizera planos, mesmo que essa pessoa nunca tivesse realmente existido da forma que eu acreditava. A complexidade de sentir, ao mesmo tempo, proteção e raiva me esgotava mais do que a própria raiva já havia feito. Ela parecia vulnerável e pequena sob a luz fria do hospital, e eu odiava o fato de que uma parte de mim ainda se importava com o bem-estar dela, apesar de tudo que tinha feito. Robert ligou na tarde seguinte para saber como Ike estava, depois que a mãe dela contou sobre a ida ao hospital. Eu podia ouvir uma preocupação genuína na voz dele quando perguntou se ela estava bem e se o bebê estava bem. Dei a ele uma atualização médica e garanti que tudo estava certo, apenas um susto. Enquanto conversávamos, percebi, com um peso no estômago, que Robert ficaria arrasado quando descobrisse a verdade. Ele não tinha sido nada além de gentil comigo desde o dia em que nos conhecemos, ajudou a montar o berço, me tratou como parte da família, ficou empolgado com a ideia de se tornar avô. Só de pensar na conversa que eu teria que ter com ele, contando que o neto dele não era realmente seu neto biológico, me deixava enjoado. Ele não merecia essa traição, tanto quanto eu também não merecia. 3 dias depois, encontrei o Wallace novamente em seu escritório para finalizar a estratégia da minha viagem de trabalho falsa. Ele espalhou uma linha do tempo sobre a mesa e me explicou exatamente o que deveria acontecer durante aqueles 3 dias. Reforçou várias vezes que eu não deveria confrontar Ike nesse período, não importando o que eu visse ou ouvisse pelas câmeras. O objetivo era apenas documentar, deixar que ela revelasse seus planos com Jason naturalmente, sem pressão ou desconfiança da minha parte. Wallace explicou que, se eu a confrontasse ou tentasse pegá-la em flagrante, isso poderia parecer armadilha ou assédio, o que enfraqueceria nosso caso. Eu precisava apenas assistir, gravar e registrar tudo enquanto mantinha minha história de cobertura sobre estar fora da cidade a trabalho. Naquela noite, durante o jantar, contei a Ike sobre minha viagem de trabalho programada para a semana seguinte. Expliquei que era um treinamento obrigatório em uma cidade a 3 horas de distância, algo para o qual meu chefe havia me inscrito meses atrás e do qual eu não podia escapar. Ela fez apenas algumas perguntas básicas sobre quando eu sairia e quando voltaria. Depois pareceu quase aliviada, assentindo e voltando a comer. Aquele alívio doeu, mas também confirmou tudo o que eu já sabia. Ela já estava planejando como usaria aqueles 3 dias, já pensava na visita de Jason, já estava ansiosa pela minha ausência. Na noite anterior à minha falsa partida, arrumei uma mala no nosso quarto enquanto Ike assistia TV na sala. Fiz questão de incluir roupas e produtos de higiene suficientes para tornar a viagem incrível, mesmo sabendo que ficaria apenas 20 minutos de casa, em um hotel. Na manhã seguinte, beijei-a de despedida com a mesma afeição distante que vinha demonstrando havia semanas, o tipo de beijo que é mais hábito do que sentimento. Ela me disse para dirigir com cuidado e mandar mensagem quando chegasse, com uma voz alegre de um jeito que me revirou o estômago. Dirigi até um hotel do outro lado da cidade, fiz check-in com meu nome e montei meu laptop na mesa para monitorar os feeds das câmeras de segurança. O quarto era genérico e impessoal, paredes bege, vista para o estacionamento, mas serviria ao propósito. Dentro de 3 horas após minha partida, vi pelo vídeo que Ike pegou o telefone e ligou para a mãe. Elas falaram rapidamente em japonês, e aumentei o volume para captar cada palavra. Ike disse à mãe que Jason viria na noite seguinte, que estava tudo perfeitamente preparado. A voz da mãe veio pelo alto-falante com uma nota de cautela, dizendo que sentia algo estranho no meu comportamento recente e que talvez ela devesse ser mais cuidadosa. Mas Ike riu e dispensou completamente a preocupação. Disse que eu era estúpido demais para perceber qualquer coisa, que provavelmente só estava estressado com a paternidade e não fazia ideia do que realmente estava acontecendo.
A mãe pareceu aceitar essa explicação, e as duas passaram a discutir o que Ike deveria cozinhar para a visita de Jason. Fechei o laptop e fiquei encarando a parede sem graça do hotel, deixando as palavras dela ecoarem na minha cabeça mais uma vez antes de documentar tudo e enviar o arquivo para Wallace. Na manhã seguinte, abri o notebook do trabalho e acessei o sistema remoto, montando planilhas e relatórios em um monitor enquanto os vídeos das câmeras rodavam no outro. A cada hora, eu alternava para o aplicativo e observava Ike se movimentar pela casa como se estivesse encenando uma peça que eu já tinha lido. Fez o café da manhã por volta das 9, rolou o celular na mesa da cozinha, assistiu TV no sofá quase a tarde inteira, algum reality show que piscava na tela. Às 3, fez uma videochamada, e desde um para tentar ver com quem falava, rindo e sorrindo de um jeito que me enjoou. O dia inteiro foi tão normal e tedioso que me deixou mal. Era minha esposa fazendo coisas comuns de esposa na nossa casa, exceto que ela planejava receber outro homem ali no dia seguinte, e eu a observava como se fosse uma estranha. Parecia estar olhando para alguém usando o rosto de Ike, mas eu já não sabia quem estava dentro dela. Por volta das 6, fechei os arquivos de trabalho e fui para minha sessão com Devora. Dirigi até o consultório dela, um prédio pequeno, sala de espera com cheiro de lavanda, e ela me recebeu com a calma de sempre. Sentamos no escritório, luz suave, o ruído branco constante no canto. Contei sobre o sistema de vigilância e como eu passava os dias assistindo Ike pelas câmeras, esperando Jason aparecer para documentar tudo para o divórcio. Devora ouviu sem interromper, depois perguntou o que eu faria se as provas não fossem tão dramáticas quanto eu esperava. A pergunta me parou. Eu não tinha pensado nisso. Estava tão focado em pegá-la no pior momento possível que não considerei a hipótese de Jason só aparecer para jantar e assistir TV. E se não houvesse nenhuma bala de prata, apenas uma traição comum? Devora se inclinou para frente e disse algo que mudou completamente minha perspectiva, que eu estava tratando aquilo como uma missão de vingança, quando, na verdade, eu estava tentando me proteger de me ver preso legal e financeiramente ao filho de outro homem. Disse que reunir provas não era punição, era autoproteção. Servia para estabelecer a verdade, para que eu pudesse tomar decisões informadas sobre meu futuro. Do jeito que ela explicou, comecei a me sentir menos como um homem patético espionando a esposa e mais como alguém tomando medidas racionais para se preservar. Eu não estava tentando destruir Ike, estava tentando evitar ser destruído pelas mentiras dela. Quando saí do consultório naquela noite, me senti mais centrado do que em semanas. Como se tivesse permissão para fazer o que estava fazendo, sem me afogar em culpa. O segundo dia da minha falsa viagem começou com mais trabalho remoto e vigilância. Ike parecia mais animada, limpou a cozinha e lavou roupas. Às 5, tomou banho e vestiu roupas mais bonitas, e meu coração disparou, porque eu já sabia o que viria. Às 7 em ponto, a câmera da porta mostrou Jason chegando com sacolas de comida e uma garrafa de vinho. Vi Ike abrir a porta e Jason beijá-la ali mesmo, não um beijo rápido, mas real, demorado. A mão dele foi até a barriga grávida e ficou ali, como se tivesse todo o direito de tocá-la. Eles se sentaram no sofá, jantaram comida chinesa, rindo e dividindo o mesmo prato. Era uma intimidade caseira, familiar, como se estivessem vivendo a vida que deveria ser minha. Assisti até não aguentar mais. Fechei o laptop porque minhas mãos tremiam. Saí andando em círculos no estacionamento frio do hotel, repetindo para mim mesmo que aquela dor era o preço da proteção do meu futuro. Mais tarde, recebi uma ligação de Maria, a investigadora, dizendo que tinha terminado a pesquisa sobre as finanças da família de Ike. A mãe dela havia declarado falência 7 anos antes e ainda acumulava dívidas de cartão de crédito. Isso explicava parte da pressão de Ike por segurança financeira, embora não justificasse nada do que ela tinha feito. Maria disse que essas informações poderiam ser úteis em uma mediação, mostrando um padrão de desespero financeiro na família. Agradeci e anotei tudo. No terceiro dia, arrumei minhas coisas e voltei para casa, cronometrando minha chegada para depois que Jason saísse. Ike me recebeu com um abraço e perguntou sobre o treinamento. Falei sobre palestras e PowerPoints, tudo inventado. Ela parecia relaxada e feliz, provavelmente aliviada por achar que sua farsa passou despercebida. Jantamos juntos, e ela contou sobre o dia, omitindo, claro, a parte do namorado. À noite, quando se aproximou de mim na cama, aleguei cansaço. O simples toque dela me dava repulsa. Virei de lado e fiquei acordado por horas, contando os dias até o nascimento, quando finalmente poderia acabar com aquela encenação. No dia seguinte, levei o vídeo ao Wallace. Ele assistiu calmamente, anotando. Disse que as provas confirmavam o padrão de engano, mas lembrou que o adultério teria pouco peso legal no divórcio. O foco seria a paternidade. O Wallace me deu um plano pós-nascimento, teste de DNA imediato, separação legal assim que saíssem os resultados, e jamais assinar a certidão de nascimento até o teste ser concluído. Passei o dia seguinte lendo sobre os testes, simples, com cotonete bucal, resultado em até 48 horas por um custo extra. Decidi que pagaria sem hesitar. Enviei tudo ao Wallace, que confirmou que entraria em contato com o hospital para garantir o protocolo correto. Na sexta, a mãe de Ike chegou com malas e roupas de bebê. Observei as duas, a mãe controladora, tocando a barriga o tempo todo, sem nunca me encarar direito. Quando fez, desviou os olhos rapidamente. Eu vi a culpa no rosto dela. No sábado, Robert veio jantar. No meio da conversa, mencionou que vinha guardando dinheiro em um fundo universitário para o neto. O silêncio que caiu na mesa foi ensurdecedor. Ike e a mãe trocaram um olhar rápido, e aquilo disse tudo. Ele estava juntando dinheiro para um neto que talvez nem fosse seu. Senti o peso da mentira dela se estender até ele, aquele homem gentil que me tratou como filho. Quis contar tudo, ali mesmo. Mas me contive, lembrando do conselho de Wallace. Mais tarde, fomos ao ateliê dele, e Robert me deu conselhos de vida, dizendo que eu seria um ótimo pai. Tive que desviar o rosto para que ele não visse minhas lágrimas. As semanas seguintes foram uma tortura. Ike reclamava de dores, insônia, e eu a ajudava, mas não conseguia sentir nada. Nenhuma conexão. Nenhum afeto. Tudo era uma atuação. No curso pré-natal, assisti às aulas mecânico, sem emoção.
Quando me pediram para apoiar Ike fisicamente, toquei-a de forma fria e distante. Ela notou. No carro, perguntou se eu estava bem. Disse que sim, que só estava nervoso. Ela acreditou. Dias depois, Maria me entregou o relatório final, um dossiê completo com datas, locais, provas bancárias, vídeos, áudios e declarações de testemunhas. Tudo ali, organizado, sólido, inegável. O relatório final de investigação da Maria detalhava tudo de forma clara e organizada. A linha do tempo do caso de Aki com Matt, incluindo datas e locais onde eles se encontraram, os pagamentos de $5.000 feitos por Matt com registros bancários mostrando a transferência, o relacionamento contínuo com Jason, documentado por filmagens de vigilância do sistema de segurança da minha casa e os registros de videochamadas que eu havia retirado do nosso roteador, declarações de testemunhas de Matt admitindo o caso e os pagamentos, e as gravações de reuniões familiares onde Ike e sua mãe discutiam a enganação em japonês. Maria havia organizado tudo em uma narrativa que poderia ser apresentada a um juiz, se necessário, completa com provas e documentação de apoio. Folheei as páginas sentindo uma mistura estranha de vingança e tristeza, vendo a traição da minha esposa reduzida a tópicos e horários marcados. Maria me alertou novamente que Wallace ainda estava cauteloso quanto a depender demais das filmagens de vigilância, explicando que alguns juízes viam esse tipo de evidência de forma negativa, mesmo quando obtida legalmente. Mas ela havia feito seu trabalho de forma minuciosa, me entregando todas as informações necessárias para me proteger legal e financeiramente. Naquela semana, tive uma sessão de terapia com Devora, onde ela me fez uma pergunta que me deixou paralisado. Qual resultado realmente te deixaria satisfeito neste ponto? Fiquei sentado no consultório dela tentando articular uma resposta, e percebi que eu não queria que Ike sofresse ou fosse destruída. Eu só queria ser livre. Livre da obrigação legal de criar o filho de outro homem. Livre da responsabilidade financeira de sustentar alguém que me enganou. Livre de ser zombado em um idioma que, supostamente, eu não entendia. Devora me ajudou a trabalhar isso, fazendo perguntas que esclareceram meus verdadeiros objetivos em contraste com as fantasias de vingança que eu vinha alimentando. Ela destacou que minha coleta de provas havia sido sobre autoproteção, não punição, e que essa distinção importava, tanto legal quanto emocionalmente. Ao fim da sessão, consegui expressar com clareza, eu queria uma separação limpa, com minha dignidade intacta, não destruição nem humilhação pública. Essa clareza me ajudou a ajustar minha abordagem com Wallace, focando em proteção jurídica e não em exposição dramática. Saí do consultório de Devora me sentindo mais centrado do que em semanas, como se eu finalmente tivesse separado minhas necessidades legítimas da minha raiva. Naquela noite, criei um novo e-mail usando um provedor seguro e comecei a encaminhar documentos importantes para lá. Registros financeiros mostrando nossas contas conjuntas e o padrão de gastos da Ike desde que ela largou o emprego. As gravações do sistema de segurança mostrando as visitas de Jason. O relatório completo da investigação da Maria, com todos os anexos. Os memorandos da estratégia jurídica de Wallace e o rascunho dos papéis de separação. Tudo o que eu poderia precisar caso Ike tentasse deletar ou destruir evidências quando percebesse que eu sabia da verdade. Também enviei as credenciais de acesso para Maria e Wallace, dando-lhes permissão para recuperar os arquivos caso algo acontecesse com minhas contas principais, ou comigo. O processo levou mais de 1 hora, organizando cuidadosamente cada arquivo e garantindo que tudo fosse enviado corretamente. Mas me senti melhor sabendo que havia múltiplos backups. Wallace já havia me alertado que Ike poderia tentar me bloquear das contas conjuntas ou esconder bens assim que os papéis de separação fossem protocolados. Esse arquivo de e-mails era minha segurança contra essa possibilidade. A data do parto de Ike agora estava a apenas 2 semanas de distância, e a casa estava cheia de itens de bebê que pareciam cenários de uma peça de teatro. Passei uma tarde de sábado montando o berço que Robert havia comprado, seguindo as instruções e apertando os parafusos enquanto sabia que provavelmente nunca usaria aquele móvel. O assento do carro ainda estava na caixa, no chão da garagem, esperando para ser instalado. Roupinhas minúsculas pendiam no armário do quarto do bebê, organizadas por tamanho. Fazia tudo mecanicamente, preparando uma casa para um bebê que eu não criaria, e a desconexão entre minhas ações e meu conhecimento criava uma sensação de sonho, onde nada parecia real. Ike entrou no quarto enquanto eu trabalhava no berço e ficou na porta me observando, a mão sobre a barriga. Ela perguntou se eu estava animado, e eu respondi que sim, mantendo a voz firme. Ela se aproximou e me abraçou por trás, ou tentou, dentro do que o tamanho dela permitia, e eu fiquei parado, deixando-a me segurar enquanto encarava o berço meio montado e contava os dias até poder encerrar aquela encenação. O e-mail de Wallace chegou em uma manhã de quinta-feira, com o assunto, documentos para revisão. Abri o anexo e passei as próximas 2 horas lendo a linguagem jurídica que fez tudo parecer subitamente real de uma forma que as gravações nunca tinham feito. A petição de separação legal descrevia os fundamentos e pedia ordens temporárias. O documento de contestação de paternidade declarava formalmente minha recusa em reconhecer a criança e solicitava teste de DNA para determinar a paternidade biológica. Cada parágrafo era clínico e preciso, transformando meses de traição em cláusulas numeradas e declarações formais. Fiz anotações nas margens, na maioria, pequenas mudanças de redação que Wallace havia sugerido revisar. Uma seção solicitava que eu não fosse responsabilizado financeiramente por custos médicos relacionados ao parto ou aos cuidados pós-natais. Outra pedia ao tribunal que impedisse Ike de vender ou ocultar bens conjugais durante o período de separação. Aprovei tudo com minhas edições e enviei o e-mail de volta para Wallace, autorizando-o a protocolar assim que tivéssemos os resultados do teste de paternidade. Os documentos ficaram guardados em uma pasta sobre a mesa dele, prontos para serem apresentados, apenas aguardando a prova científica do que eu já sabia. 3 noites depois, acordei com Ike me sacudindo pelo ombro. O rosto dela estava tenso de dor, e ela me disse que as contrações haviam começado. Olhei o celular, 2h17 da manhã. Cronometrei a próxima contração, e depois a seguinte, confirmando que estavam a 7 minutos de intervalo, exatamente como a aula de pré-natal havia ensinado a observar.
Levantei-me e me movi pela casa com uma energia concentrada, colocando na mala do hospital os itens da lista que havíamos preparado semanas antes, roupas confortáveis, itens de higiene, carregador de celular, a roupinha de ir para a casa do bebê. Ike se apoiava na pia do banheiro durante outra contração, e eu fiquei atrás dela, pressionando suas costas como havíamos praticado. Quando a contração passou, ajudei-a até o carro e dirigi para o hospital com as duas mãos firmes no volante. Ela segurou minha mão durante a próxima contração, apertando tão forte que meus dedos ficaram dormentes. Apertei de volta, porque, por mais que houvesse entre nós, ela ainda era um ser humano com dor real, e eu não podia simplesmente desligar a compaixão básica. O hospital a admitiu rapidamente e a colocou em um quarto de parto. As contrações vinham mais fortes e próximas, e eu fiquei ao lado da cama, ajudando-a a respirar a cada uma. As técnicas de respiração da aula realmente ajudaram, e eu contava em voz alta enquanto ela focava no ritmo. Quando ela queria gelo, eu buscava. Quando precisava da enfermeira, eu chamava. Quando o médico veio verificar o progresso, perguntei sobre opções de alívio da dor, porque Ike havia dito semanas antes que queria uma anestesia peridural. A equipe médica se movia ao nosso redor com eficiência treinada, monitorando os batimentos cardíacos do bebê e os sinais vitais de Ike. Por volta da 8ª hora, Robert e a mãe de Ike chegaram. Robert me abraçou e perguntou como ela estava. Eu lhe dei as atualizações, quantos centímetros dilatada, a peridural aplicada 1 hora antes. Os 4 de nós nos instalamos em uma vigília que provavelmente parecia completamente normal para qualquer observador. Robert sentado em uma poltrona de canto, lendo notícias no celular. A mãe de Ike de pé ao lado da cama, falando baixo com a filha em japonês. Eu permaneci perto de Ike, limpando sua testa com um pano úmido e ajudando-a a mudar de posição quando as costas doíam. Várias vezes troquei olhares com Robert do outro lado do quarto, e o calor e a gratidão que vi no rosto dele me causaram uma dor física no peito, porque eu sabia que aquele olhar logo desapareceria. O bebê nasceu às 18h47, após 2 horas de esforço que deixaram Ike exausto e tremendo. O médico anunciou que era um menino, pesando 3,29 kg. A equipe o limpou rapidamente e o colocou no peito de Ike para contato pele a pele. O quarto se encheu de lágrimas e felicitações. Robert chorava e tirava fotos. A mãe de Ike falava rápido em japonês, dizendo como ele era lindo. As enfermeiras sorriam, elogiando Ike por seu esforço. Eu fiquei um pouco afastado da cama, observando aquele momento que deveria ser o mais feliz da minha vida, mas que parecia mais um velório. O bebê fazia pequenos sons, mexendo as mãos minúsculas. Ike chorava e sorria ao mesmo tempo. Todos estavam tão focados na nova vida no quarto que ninguém percebeu que eu não me aproximei nem estendi a mão para tocá-lo. Cerca de 30 minutos depois, quando a equipe médica terminou os procedimentos pós-parto, uma enfermeira entrou com uma prancheta. Ela sorriu para mim e começou a explicar o formulário da certidão de nascimento, apontando as linhas onde eu precisaria assinar para ser listado como pai legal. Olhei para o formulário, depois para a enfermeira, e disse calmamente que queria realizar um teste de paternidade antes de assinar qualquer coisa. Minha voz estava tranquila, mas as palavras caíram na sala como pedras em água parada. A cabeça de Ike virou na minha direção num estalo, o rosto exausto de repente ficando alerta, com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. A mãe dela começou a falar rapidamente em japonês, perguntando o que estava acontecendo. O que eu tinha acabado de dizer? Virei-me para ela e respondi, em japonês fluente, que eu gostaria de estabelecer a paternidade antes de aceitar qualquer responsabilidade legal pela criança. Vi a cor sumir do rosto dela quando percebeu que eu havia entendido cada palavra que ela e Ike vinham dizendo havia meses. O quarto ficou completamente em silêncio, exceto pelos pequenos sons que o bebê fazia. Ike me encarava, e eu vi sua expressão passar de choque para medo, e então para algo calculista, enquanto a mente dela trabalhava freneticamente tentando descobrir o quanto eu sabia e há quanto tempo. O rosto da mãe dela ficou branco, e ela se agarrou à grade da cama como se pudesse desabar a qualquer momento. Robert olhava de um para o outro, cada vez mais confuso, claramente percebendo que algo estava muito errado, mas sem entender o que. Mantive meus olhos em Ike e repeti, em inglês, que eu estava solicitando um teste de paternidade, o que era meu direito legal como pai presumido. Minha voz permaneceu firme e neutra, sem revelar nada sobre os meses de vigilância e coleta de provas. A enfermeira se remexeu, visivelmente desconfortável, sem esperar um drama familiar em um momento que deveria ser feliz. Ela pigarreou e explicou, num tom profissional, que o hospital podia coletar amostras de DNA para teste de paternidade. Pegou outro formulário e começou a descrever o processo, enquanto Ike apenas me encarava, com lágrimas escorrendo pelo rosto. A enfermeira mencionou que havia uma opção de processamento rápido, com resultados em 24 a 48 horas, em vez dos 3 a 5 dias padrão. Eu disse que queria a opção mais rápida disponível e que pagaria qualquer custo adicional. Ike começou a chorar mais forte, e eu não conseguia dizer se era de exaustão, dor, medo, ou talvez até arrependimento verdadeiro. A mãe dela falava com ela em japonês novamente, perguntando o que deveria fazer, mas eu ignorei as duas. A enfermeira parecia cada vez mais desconfortável e disse que traria o material necessário para a coleta de DNA junto com os formulários de consentimento. Quando voltou, cerca de 10 minutos depois, trazia 2 kits de coleta lacrados. Ela explicou o processo e então esfregou o interior da bochecha do bebê com um cotonete, selando a amostra em um recipiente identificado, com minha assinatura como testemunha. Depois, colheu minha própria amostra da mesma forma e selou em outro recipiente. Ambas foram colocadas em um envelope maior, que seria enviado ao laboratório. Ela me fez assinar os formulários de consentimento e rubricar vários trechos confirmando que eu entendia o processo e os custos. Quando toda a papelada terminou, disse a Ike que ficaria em outro lugar até que os resultados saíssem. Mencionei que já tinha embalado algumas das minhas coisas de casa. A mãe dela tentou falar comigo em japonês, talvez esquecendo, no pânico, que eu acabará de revelar minha fluência, ou talvez simplesmente não se importando mais. Eu a ignorei completamente e me virei para Robert. Pedi que ele fosse comigo até o corredor. Ele assentiu e me seguiu para fora do quarto, sob a luz fria e fluorescente do hospital.
Caminhamos alguns metros até ficarmos longe o suficiente, e então me virei para ele. Disse, o mais gentilmente que consegui, que havia dúvidas sobre a paternidade do bebê. Não dei todos os detalhes, nem ofereci para mostrar as filmagens de vigilância que eu tinha no celular. Apenas expliquei que havia motivos para acreditar que a criança talvez não fosse biologicamente minha, e que eu precisava confirmar a verdade antes de assumir qualquer responsabilidade legal. O rosto de Robert simplesmente desabou. Ele se encostou na parede como se as pernas não o sustentassem mais. Levou a mão à boca e fechou os olhos. Então, ele me olhou e perguntou diretamente se eu acreditava que Ike havia me traído. Eu disse que sim. Que tinha provas do caso e acreditava que o pai biológico era um homem chamado Matt. Robert fechou os olhos novamente e respirou fundo várias vezes, o peito subindo e descendo enquanto tentava se recompor. Então perguntou se eu tinha certeza. Contei sobre as conversas em japonês que eu havia entendido, sobre as descobertas da investigadora particular, sobre a confissão de Matt a respeito do pagamento de $5.000 para evitar responsabilidades. Enquanto eu falava, vi o rosto de Robert envelhecer uns 10 anos em apenas 10 minutos. Os ombros dele caíram, e novas rugas surgiram ao redor dos olhos e da boca. Quando terminei, ele apenas ficou ali, encostado na parede, olhando para o chão, tentando processar o fato de que a filha o havia enganado e de que o neto que tanto o alegrava não era biologicamente seu neto. Saí do hospital naquela noite e fui direto para o hotel onde estava hospedado durante minha falsa viagem de trabalho. O quarto parecia diferente agora, menos um esconderijo e mais uma sala de espera para todo o meu futuro. Conectei meu celular e abri o notebook, criando uma pasta para os resultados do teste de paternidade que chegariam nos próximos dias. Quase imediatamente, meu telefone vibrou com uma mensagem de Ike perguntando para onde eu estava indo. Digitei de volta que precisava de um tempo e que entraria em contato sobre a recuperação dela. Ela ligou 2 vezes em menos de 10 minutos, mas deixei as 2 chamadas irem para a caixa postal. A terceira ligação veio do número da mãe dela, bloqueei sem ouvir. Por volta das 22 horas, Maria mandou uma mensagem perguntando se eu estava bem e se precisava de alguma coisa. Respondi que estava bem, apenas esperando, e ela prometeu verificar como eu estaria no dia seguinte. O Wallace enviou um e-mail confirmando que já tinha os papéis de separação prontos para protocolar assim que tivéssemos a confirmação do DNA. Ele incluiu um rascunho das ordens temporárias solicitando divisão de bens e proteção patrimonial. Li toda a linguagem jurídica 3 vezes, garantindo que entendia cada parágrafo. Meu celular vibrou novamente com outra ligação de Ike. Desliguei o som e o deixei virado para baixo no criado mudo. Na manhã seguinte, acordei com 7 chamadas perdidas e uma dúzia de mensagens. A maioria era de Ike pedindo para eu voltar e conversar. 2 eram da mãe dela, em um inglês quebrado, dizendo que eu estava sendo cruel. Uma era de Robert, perguntando se eu estava seguro e se poderíamos conversar quando eu estivesse pronto. Respondi apenas a Robert, dizendo que agradecia pela preocupação e que ligaria em breve. Passei o dia trabalhando do quarto do hotel, participando de chamadas de vídeo com a câmera do notebook posicionada de modo que a mobília genérica do hotel ficasse fora de vista. Meu chefe perguntou se estava tudo bem com o bebê, e eu disse que havia algumas complicações que estávamos resolvendo. Entre uma reunião e outra, eu checava o e-mail a cada 15 minutos, atualizando a caixa de entrada, mesmo sabendo que o laboratório havia informado que o resultado levaria pelo menos 3 dias. Maria ligou por volta do almoço, e eu atendi. Ela perguntou como eu estava aguentando e eu disse, com sinceridade, que me sentia anestesiado. Ela respondeu que isso era normal, que eu estava em estado de choque e que a espera muitas vezes era pior do que saber a verdade. Agradeci por ela ter ligado, e ela prometeu telefonar novamente no dia seguinte. Ike mandou uma mensagem dizendo que estava com medo e não entendia por que eu estava fazendo aquilo. Não respondi. A mãe dela enviou outra mensagem, de um número diferente, dizendo que eu estava destruindo a família. Bloqueei esse também. No fim da tarde, Wallace ligou para revisar o cronograma assim que tivéssemos os resultados. Explicou que a entrega dos papéis aconteceria em poucas horas após o protocolo, e que Ike seria notificada na casa da mãe, onde estava se recuperando. Perguntou se eu estava preparado para a reação dela, e eu respondi que sim. O terceiro dia começou com meu alarme às 6 horas da manhã. Mesmo tendo dormido mal, verifiquei meu e-mail antes de sair da cama e lá estava. O assunto dizia resultados do teste de DNA e minha mão tremeu ao abrir o anexo. O documento era clínico e oficial, cheio de linguagem técnica sobre marcadores genéticos e cálculos de probabilidade. Mas a conclusão estava clara, em texto em negrito no final. Com base na análise genética, a probabilidade de paternidade era 0,001%, 0,0001%, excluindo efetivamente o homem testado como pai biológico. Sentei-me na beira da cama do hotel olhando para a tela. Eu sabia que isso viria, tinha certeza disso há semanas, mas ver a prova científica tornava tudo real de um jeito que as imagens de vigilância e os investigadores particulares nunca haviam feito. Era uma evidência que se sustentaria em tribunal, que me protegeria legalmente, que encerraria meu casamento e apagaria qualquer obrigação com aquela criança. Senti um alívio intenso, seguido imediatamente de tristeza. Esse era o futuro que eu havia imaginado por 3 anos. O bebê para o qual eu me preparei, a família que eu queria, e tudo estava construído sobre mentiras. Encaminhei o e-mail para Wallace com uma mensagem de uma palavra, arquivo. Depois encaminhei para Maria, agradecendo pela ajuda. Então fiquei sentado no quarto silencioso do hotel e chorei pela primeira vez desde que tudo isso começou. 2 horas depois, Wallace ligou para confirmar que os papéis haviam sido protocolados e que um oficial de justiça estava a caminho da casa da mãe de Aki. Ele explicou que os documentos incluíam a separação legal, a anulação da paternidade e o pedido de medidas temporárias. E que teria 30 dias para responder, mas a audiência das ordens temporárias seria marcada dentro de 2 semanas. Ele perguntou se eu queria que ele estivesse presente quando eu ligasse para Robert, e eu disse não. Eu precisava fazer isso sozinho. Puxei o número de Robert e fiquei olhando para ele por 5 minutos antes de conseguir me obrigar a apertar a tecla de chamada. Ele atendeu no segundo toque. Eu disse que os resultados estavam prontos e perguntei se ele queria que eu enviasse uma cópia.
Sua voz estava baixa quando disse que não, que me acreditava, que não precisava ver os números. Ouvi-o respirar com dificuldade, em seguida, sua voz se quebrou. Ele perguntou se eu tinha certeza de que o pai era Matt, e eu disse que sim, que Matt havia admitido o caso e o pagamento para evitar a responsabilidade. Robert ficou em silêncio por um longo tempo, e eu podia ouvir seu choro. Finalmente, ele perguntou se eu planejava contar a Matt sobre os resultados. Eu disse que estava considerando, mas ainda não havia decidido, que Matt tinha o direito de saber, mas eu não tinha certeza se era minha responsabilidade contar a ele. Robert disse que entendia e que lamentava ter criado a filha melhor do que isso e não sabia onde havia errado. Eu disse que não era culpa dele e que esperava que pudéssemos manter contato. Ele disse que gostaria disso, e então a ligação terminou. 3 dias após os papéis terem sido entregues, e que enviou uma mensagem perguntando se eu a encontraria pessoalmente. Concordei em um café perto do hospital, um lugar público neutro onde nenhum de nós poderia fazer cena. Cheguei cedo e sentei-me em uma cabine de canto de frente para a porta. Ela entrou 15 minutos depois, parecendo menor do que eu lembrava. Seu rosto estava cansado e suas roupas caíam soltas em seu corpo pós-parto. Ela me avistou e caminhou lentamente, deslizando para a cabine em frente à minha. Esperei que ela falasse primeiro, mas ela apenas olhava para as mãos. Finalmente, comecei a falar com uma voz calma e medida. Disse a ela que eu sabia sobre Matt, sobre o caso, sobre os $5.000 que ele havia pago. Disse que eu sabia sobre Jason e os planos que ela havia feito durante minha viagem de trabalho. Falei sobre todas as conversas em japonês em que ela havia zombado de mim e rido de tirar dinheiro de mim. O rosto dela ficou pálido e ela abriu a boca, mas nada saiu. Continuei. Disse que eu havia entendido cada palavra que ela e sua mãe haviam dito desde o início, que eu falava japonês fluentemente e estava escondendo isso porque me envergonhava da minha fase de anime. Disse que tinha gravações, declarações de testemunhas e agora prova de DNA de que o bebê não era meu. Ela começou a balançar a cabeça, e eu levantei a mão. Eu ainda não tinha terminado. Tentei negar tudo no começo, dizendo que as gravações eram falsas ou que eu havia entendido errado o japonês. Apenas olhei para ela e esperei. Então ela mudou de tom, tentando minimizar, dizendo que foi apenas um erro com Matt e que Jason era apenas um amigo. Mantive o rosto neutro e não disse nada. Depois ela começou a culpar a mãe, dizendo que sua mãe a pressionou e lhe deu conselhos ruins sobre como garantir estabilidade financeira. Ainda não respondi. Finalmente, ela começou a chorar e se desculpar, dizendo que havia tomado decisões terríveis, que estava arrependida e que ainda me amava. Ouvi tudo sem interromper, deixando-a passar por todas as abordagens até que não tivesse mais o que dizer. Então falei. Expliquei que o processo legal estava avançando, que eu não assinaria nenhum documento de paternidade e que ela precisava entrar em contato com Matt sobre suas responsabilidades como pai biológico. Ela perguntou entre lágrimas se havia alguma chance de resolvermos as coisas, se poderíamos ir a aconselhamento ou se eu poderia perdoá-la. Disse honestamente que a confiança estava completamente destruída, que eu não poderia ser casado com alguém que havia mentido para mim em um idioma que ela achava que eu não entendia, que havia zombado de mim com a família dela e que planejava continuar tirando dinheiro de mim enquanto se relacionava com outros homens. Ela colocou o rosto nas mãos e soluçou. Levantei-me, deixei dinheiro para nossos cafés e saí. No dia seguinte, entrei em contato com Matt através de Maria, enviando-lhe os resultados do teste de paternidade e as informações de contato de Kay por e-mail seguro. Escrevi que não estava tentando forçá-lo a nenhuma ação específica, mas que ele merecia saber a verdade sobre seu filho biológico. Expliquei que legalmente havia desconstituído a paternidade e que precisaria acertar diretamente com ele os arranjos de pensão. Maria encaminhou a resposta dele 2 dias depois. Matt disse que precisava de tempo para processar a informação e consultar seu próprio advogado antes de decidir o que fazer. Ele me agradeceu por tê-lo informado e pediu desculpas por toda a situação. Eu respondi através de Maria que entendia e que não guardava ressentimentos pessoais contra ele. O caso extraconjugal era entre ele e Ike, e a pensão alimentícia era entre ele e o Estado. Eu havia terminado com tudo isso. 2 meses depois, eu estava morando em um apartamento modesto do outro lado da cidade, um lugar de um quarto com boa iluminação e uma pequena varanda. Eu havia retirado minhas coisas da casa enquanto estava na casa da mãe dela, levando apenas o que era meu e deixando tudo relacionado ao bebê. O processo de divórcio estava avançando lentamente pelo sistema judiciário, e Wallace disse que provavelmente levaria mais alguns meses para ser finalizado. Eu estava participando de sessões de terapia com Devora todas as semanas, trabalhando a traição, o luto e a raiva. Ela me ajudava a separar a dor legítima das fantasias destrutivas de vingança, ajudando-me a construir uma vida baseada na verdade em vez da enganação. Eu me matriculei em uma aula avançada de japonês na faculdade comunitária, finalmente admitindo para as pessoas que falavam o idioma e até explicando por que eu havia escondido por tanto tempo. Meus colegas acharam a história incrível, e vários deles me seguiram nas redes sociais depois que postei sobre isso. Robert e eu nos encontrávamos para tomar café a cada 2 semanas. 2 homens processando dor e traição juntos. Não falávamos muito sobre Ike ou o bebê, apenas sentávamos juntos e compartilhávamos a compreensão silenciosa de quem perdeu algo. Nosso relacionamento nunca seria o mesmo de quando ele pensava que eu seria seu genro, mas havia um respeito entre nós que parecia honesto. Eu ainda não estava totalmente bem, e alguns dias eram mais difíceis que outros. Acordava com raiva, tristeza ou apenas entorpecido, mas estava livre das manipulações, das zombarias e das elaboradas mentiras. Eu estava construindo uma vida onde não precisava fingir, esconder ou fazer papel de bobo. Essa liberdade valia cada pedaço da dor que foi preciso para chegar até aqui.